Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você acompanha pelo portal do Canal do Boi, sba1.com, ou pelas nossas mídias sociais, Facebook e YouTube. Você pode acompanhar também pelas antenas parabólicas e TVs por assinatura, como a NET TV e a Claro TV, agora uma TV só. Acompanha também pela TV por assinatura Neo TV no Brasil e no Paraguai. A partir deste momento, sinal aberto no Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição, que está linkada ao Canal do Boi. E o Agricultura BR de hoje traz para você a entrevista com Marcos Fava Neves, falando a respeito do setor sucroenergético. E olha, dentro dos cenários criados após a situação de coronavírus e também de Arábia Saudita, pode-se dizer que o setor sucroenergético é aquele que recebeu o maior impacto. Junto com outras commodities, como o algodão, por exemplo, vem sofrendo uma situação um pouco mais complicada, seja por conta do barril do petróleo com valores mais baixos, seja também por conta de uma redução de consumo. Para falar a respeito do que vem acontecendo neste cenário para o setor e também possíveis saídas dessa situação, nós vamos conversar agora com o professor Marcos Fava Neves, que participa agora aqui do programa Agricultura BR, aqui no Canal do Boi. Marcos Fava Neves, obrigado pela participação. É um momento único, né, histórico, infelizmente, de uma maneira ruim. Qual que é o diagnóstico que o senhor faz neste momento para o setor sucroenergético do Brasil? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com vocês e é um caso interessante de uma reversão completa de cenário, o que aconteceu com a cana. Se você olhar em dezembro, nós estávamos para começar provavelmente o melhor ano do setor dos últimos 8 ou 10 anos, com boas perspectivas no açúcar, no etanol, a questão da energia, a retomada do crescimento da economia brasileira, que usa muito combustível. Enfim, você tinha um quadro montado muito bom. Aí, em 60 dias, você tem uma reversão completa desse quadro, com dois grandes fatores, né, que você já bem colocou aí. Primeiro, a guerra de preços do petróleo, que eu acho mais fácil de arrumar, e segundo, o problema da pandemia, que interferiu no consumo de produtos e de uso de transportes de uma maneira brutal no mundo todo. Então, isso também criaria problema para o petróleo se não tivesse tido a guerra de preços. Esses dois fatores levantaram um sinal amarelo, já quase indo para o vermelho para o setor de cana, e se essa política de isolamento permanecer por muito tempo, vai ser difícil recuperar esse ano. Se ela ficar 1 a 2 meses, eu acho que ainda tem condições de recuperar, não igualar o cenário que estava previsto, mas tem condições de haver uma recuperação. Mas em ela se esticando, o problema é grave porque o consumo de combustível caiu drasticamente, com a mobilidade das pessoas caindo, e a safra vem vindo aí, você não tem etanol, você não consegue vender etanol para fazer caixa, né, para pagar as despesas das usinas, então você entra numa situação muito complicada. Professor, você citou que essa questão política, né, internacional, Arábia Saudita, Rússia, seriam os fatores mais fáceis de se resolver. A Rússia já se posicionou que não teria interesse em elevar a produção de petróleo. E essa semana, né, nós tivemos até registros, né, de melhora no barril de Brent, né, uma elevação no preço. Esse cenário de solução já é possível ser visto, professor? Ele ficou mais difícil agora por conta do problema do coronavírus. Você vai diminuir o comércio mundial por conta da crise, então vai usar menos combustível para transporte de mercadorias. Agora, o que esse pessoal fez é um atentado contra o próprio orçamento deles, né? A Rússia pode dizer aí que aguenta muito tempo com o petróleo a 15, a Arábia Saudita aguenta porque o custo deles é mais baixo, mas você tem que entender que esse resultado do custo em relação ao preço é usado no orçamento dos países, né? E esse orçamento começa a cair até uma hora que você fala, pô, será que vale a pena continuar
nessa briga. Então, eu acho que essa situação da briga do petróleo se resolve antes da situação do vírus e ele começa a voltar para um patamar mais razoável, mas ele não vai voltar rapidamente, na minha leitura, no preço que ele estava, 58, 60, por causa da queda do consumo também. Então, é uma pena, mas foram dois socos sequenciais na cana e deu uma balançada forte. Em relação ao cenário internacional e à disposição de etanol no mundo. Nos Estados Unidos, eles produzem etanol com base de milho, um terço da produção, que gira entre 350 milhões, 360 milhões de toneladas do cereal, é utilizado no etanol. Eles começam a ter excedente também desse etanol. Esse etanol pode, de alguma forma, ganhar o mundo e começar a ser exportado para outros países e ainda colocar uma situação de mais pressão no mercado? São dois problemas, tanto no etanol quanto no milho. Primeiro problema é que, como o consumo de combustível também desabou nos Estados Unidos, ontem eu vi o gráfico de semana a semana, é uma coisa impressionante o que acontece, e como o combustível lá nos Estados Unidos usa 10% de etanol, né, misturado na gasolina, o que acontece? Desabou, eles estão desligando as fábricas de etanol. O que você tem de etanol nos tanques lá, eles vão procurar canais alternativos, quer dizer, eles podem tentar exportar isso. E o que me preocupa também é que todo esse volume de milho que você falou, 140 milhões de toneladas que eles usam, já que as fábricas estão fechadas, vai tentar achar um canal alternativo para esse milho. Então, pode colocar esse milho no mercado internacional, pode deprimir mais ainda o preço do milho, e nesse momento em que eles estão pensando que eles vão plantar, se é soja ou milho, pode ir mais para a soja e derrubar o preço da soja também. Então, isso aí é um desastre para nós. O importante seria que os Estados Unidos retomassem imediatamente o consumo de combustível para evitar todos esses problemas que podem acontecer, tanto no mercado mundial de etanol e no mercado brasileiro, quanto no mercado de grãos. Então, esse é um outro grave problema também que interfere no Brasil. Professor, antes de falarmos de possíveis saídas, soluções para essa questão, o mercado de açúcar também apresentou um cenário um pouco mais complexo agora no ambiente recente. Como é que está esse cenário? O açúcar eu não me preocupo tanto. O muro do açúcar está de pé. É o que tombou, que vai ter que consertar é o muro do etanol, né? E provavelmente o da bioeletricidade também, com as fontes de petróleo mais baratas. Por que o do açúcar eu acho que vai se manter? Pelo fato de que vai haver muito, apesar dessa redução econômica do PIB mundial, muito do dinheiro que os estados terão que colocar para suportar os mais pobres, né, os que vão ter mais dificuldades, vai ser gasto com comida. Então, a minha hipótese é que pode ser que o mercado de açúcar permaneça do mesmo tamanho, com esse suporte público para que as pessoas comprem alimentos, vão comprar açúcar, vão comprar produtos que usam açúcar. E no caso do açúcar também, por uma habilidade muito grande do setor sucroenergético, cerca de 80% da safra do que vai ser exportado, da safra que começou agora 1 de abril, já tinha sido fixado a preços entre 1.300, 1.400 até 1.500 dólares por tonelada, que é um preço razoável em reais, né? Então, isso aí, de certa maneira, não é o grande golpe do setor, mas o preço do açúcar, para quem não fixou, caiu acho que 28%, 30%, desde que essa crise começou, porque o que acontece agora? As usinas vão tentar fazer um pouco mais de açúcar em vez de etanol, e como o Brasil tem essa mega dimensão, qualquer decisão dessa interfere no preço internacional da commodity. Então, a gente pode ter o preço do açúcar caindo em virtude de um mix das usinas mais açucareiro e menos alcooleiro, se não resolver o problema do combustível. Bom, você falou em resolver a questão, o problema do combustível. Quais seriam as ações, Marcos Fava, em relação a iniciativas que podem ser tomadas de maneira governamental e também com o apoio da iniciativa privada para amenizar e solucionar essas questões que impactam o setor sucroenergético? Você tem, na minha leitura, até propus isso já, 5 medicamentos
que podem ser aplicados a depender da doença, né? Do grau que vai levar esse problema do isolamento. Se esse problema do isolamento for flexibilizado daqui 1 ou 2 semanas e a atividade econômica do país voltar, nós vamos ter praticamente um mês só de tombo grande, que é o mês de março, porque em janeiro e fevereiro vendeu mais etanol do que no ano passado. Então, isso basta uma homeopatia, e o que eu acho que poderia ser feito nesse caso é um pouco de uma linha de crédito para as usinas que estão começando a safra e vão precisar estocar etanol e não perder a época ideal de cortar a cana, não perder a operação, nada disso. E dependendo de quanto esticar isso, você poderia vir com mais medidas temporárias, né? Eu acho que essa segunda também cabe agora, porque o Brasil vai precisar de muito recurso para a área da saúde. Então, eu temporariamente, durante 6 meses, eu elevaria a incidência do imposto CID na gasolina, um pouco, para a arrecadação. Eu acho que isso poderia ser feito. E aí, outras medidas que nós teríamos também é você temporariamente aumentar o anidro que é misturado na gasolina, por exemplo, de 27% para 33%, 35% durante um período para passar por esse momento que nós estamos aí, e uma linha de crédito também para o produtor integrado de cana, caso você tenha atraso de pagamentos ou alguma coisa assim, porque nós não podemos comprometer o setor de cana para a retomada do crescimento do Brasil. Vai precisar muito da cana, do etanol, da eletricidade, do açúcar, né? Então, se o setor der uma afundada nesse ano, diminuir o seu tamanho para o ano que vem, o Brasil vai transferir um grave problema para o ano que vem. Então, essas medidas eu acho que são factíveis e elas estão aí, né, que podem ser tomadas, ou seja, você aumentar um pouquinho o anidro na gasolina, linha de crédito para as usinas, a questão de linha de crédito para os produtores e um eventual aumento do tributo da CID na gasolina. Eu acho que isso ajudaria a resolver. Tudo isso vai aplicar conforme o tempo de isolamento e conforme o tempo em que o preço do petróleo ficar a esse valor de 20, 25 ou 28 dólares aí o barril, né? Tá certo, professor. Essas medidas que o senhor acabou de citar estão sendo propostas, conseguiu apresentar a representantes públicos, porque isso é importante que chegue a quem pode decidir. Professor, tem conseguido levar essas informações? Eu levei esse texto que eu fiz com essas propostas, está na mão de diversos senadores, deputados federais, está na mão das usinas, o vídeo com essas propostas foi visto por mais de 1.000 pessoas, enfim, elas estão aí e ontem eu vi que num debate importante de agentes do setor de cana, envolvendo inclusive o Ministério, essas questões surgiram lá. Então agora é só questão de dosagem e ver a maneira e a necessidade de aplicação delas. Se tiver que priorizar uma, eu acho que é mais tranquila, seria uma linha de crédito para a usina atravessar esse período em que ela está gastando para burro e não está recebendo porque não está vendendo etanol. Essa poderia fazer agora e não é um subsídio, não é um dinheiro que o governo vai perder, é simplesmente uma trancha para atravessar esse período. Então, se tiver que focar numa, essa daí é fundamental. Linha de equilíbrio para o setor. Isso. Tá certo. Marcos Fava Neves, obrigado pela participação aqui no Canal do Boi, obrigado pela entrevista. Obrigado a todos vocês, um ótimo final de semana para todos. Um ótimo final de semana, professor.
por aqui. O assunto agora é soja. Vamos saber como é que veio a operação oleaginosa na Bolsa de Chicago. Vai fechar a semana em queda, não tem como. Nós tivemos uma queda nesta última quarta-feira que foi muito forte, foi muito evidente. Hoje há muita turbulência no mercado por conta do número que foi confirmado de desempregados nos Estados Unidos, um efeito direto do coronavírus, e isso afetou o mundo todo. O dólar chega a bater recordes em vários países. Aqui no Brasil chegou a mais de R$ 5,30 e afetou, claro, as negociações com a soja. Vamos dar uma olhada na oleaginosa como é que vem agora. Posição de maio, $8,53 mais 2 o bushel. Julho, 8,59 mais 2. Setembro, $8,61 mais 4 por bushel. E a posição de dezembro negociada a $8,59 por bushel. Assim vem os negócios, com nova queda, não cai tanto frente ao que acontece hoje no mercado internacional por conta dos dados econômicos norte-americanos. Vamos ver o dólar, que o dólar sim, o dólar muito afetado, muita dificuldade de controle com o dólar hoje. Hoje nós temos o Banco Central com fortes dificuldades de atuar com esse dólar, batendo recorde de R$ 5,30 mais 4. A alta agora no momento é de 0,72%. São os números que trazemos para esses fundamentos que atingem diretamente diversos produtos aqui no Brasil, como café e soja. Milho também, evidentemente. Eu vou conversar com o Walter Pulga Júnior agora, porque o assunto de hoje realmente é a disparada do dólar no Brasil, esse número de desempregados, né, de pessoas que acionaram o seguro-desemprego nos Estados Unidos, batendo um novo recorde, uma situação que pressionou diversos mercados. E ali também, Pulga, quando eu falei de soja em Chicago, dá para colocar na conta também, porque veio esse peso também para as commodities norte-americanas. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, há muita preocupação nesta sexta-feira em todo o mercado financeiro internacional, Fabiano. Isso não fica restrito à atividade dos bancos, das corretoras no Brasil. Veja, o pessimismo era visível hoje, desde o início da manhã, em todo o mercado internacional. O dólar ganhava, por exemplo, mais de 1% contra a lira turca, contra o peso mexicano, contra o rand sul-africano e subia 0,80% frente ao dólar australiano. Essas moedas são consideradas aí ativos arriscados, né, que tendem a perder muito mesmo em períodos de estresse financeiro ou quando há problemas geopolíticos, né? Agora, para você ter uma ideia, o dólar a 5,30, aliás, agora a 5,30 mais 27 aproximadamente, com essa alta de 0,72%, ele já acumula uma alta de 30% contra a moeda brasileira somente este ano, né? Apesar da crise de saúde ser um fator importante neste momento, o fato, Fabiano, é que analistas apontam também a falta de fluxo estrangeiro nos mercados brasileiros como uma pressão adicional contra o real. Ou seja, não há chegada de dólares no país, portanto, é necessário mesmo a atuação do Banco Central para evitar uma disparada. E agora há pouco eu conversava com o Alessandro Faganello, que opera na mesa de negociação de dólar da Advanced Corretora, uma das corretoras que opera no mercado de câmbio, e ele lembrava que há ainda espaço para o dólar avançar um pouco mais. O mercado agora se estabilizou perto de R$ 5,30, mas há espaço para avançar um pouco mais. E o índice Bovespa, que é referência para a nossa bolsa, acompanha o que ocorre em outros países do mundo. Todas as bolsas vinham em queda agora na Europa, nos Estados Unidos, uma queda mais leve, é verdade, não é uma queda acentuada, mas na faixa de 1%, 0,80%, 1,20%. Aqui já é uma queda mais acentuada, né? Aqui nós temos 68.987 pontos, abaixo de 69 mil pontos, uma queda que supera 4,5% agora. Há alguns minutos a queda se aproximava de 4%, mas agora cai um pouco mais. E entre as ações mais negociadas, temos as ações da Petrobras, né? As ações da Petrobras continuam, de certa maneira, perdendo um pouco, mas perdendo mesmo com uma valorização do petróleo. Vamos às ações da Petrobras? As ações da Petrobras operam agora com queda, por exemplo, de 2% aproximadamente, né? Nós temos alguns papéis em baixa também em outras áreas, mas no que diz respeito a agronegócio, não são tão atingidas neste momento. Nós temos mais empresas que trabalham com commodities metálicas, como a Uzi Minas, que tem tido aí umas maiores baixas de 11%. Mas a Petrobras
perde 2% agora, papéis da Petrobras, mesmo com a continuidade de uma alta nos preços do petróleo no mercado internacional. Também pudera. Uma alta, mesmo que forte no mercado do petróleo, não vai trazer rapidamente petróleo de novo à faixa de $30 o barril. Ao contrário, o petróleo caiu em alguns momentos abaixo de $20 o barril. Portanto, é de se esperar que nós tenhamos aí uma movimentação, uma acomodação no mercado que vai variando, não só aqui, como em outros países do mundo. Agora, antes de encerrar a minha participação, Fabiano, eu gostaria de ressaltar que, num ofício ao ministro Paulo Guedes, a ministra da Agricultura já pede a contratação de fiscais que estavam aprovados em concurso para agilizar o trabalho nos portos, aeroportos, nas aduanas brasileiras, né? Um ofício enviado já na semana passada e ainda sem resposta, da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destaca que a propagação do novo coronavírus dificultou e muito, né, causou déficit de profissionais que atuam na fiscalização dos portos, dos aeroportos, também daqueles postos de fronteiras, né, e aduanas especiais, e ela já aponta aí a necessidade de rapidamente contratar esses profissionais, porque há importações e exportações com dificuldade, né? 15 dias demoram agora, as exportações de café estão atrasadas para obter aquelas certificações. Então, 15 dias de atraso, né? De 10 a 15 dias, porque faltam engenheiros agrônomos, faltam veterinários. Portanto, há urgência na contratação de profissionais para agilizar a saída e a entrada de produtos nos nossos portos, né? Tudo isso, argumenta a ministra Tereza Cristina, para manter, assegurar a produção nacional e o livre acesso aos mercados internacionais. Então temos aí já algum atraso na saída de produtos brasileiros em função deste problema. E ainda antes de encerrar, Fabiano, tem um dado que veio lá da Ásia, viu? O Banco Asiático de Desenvolvimento, o ADB, né, diz que o impacto do novo coronavírus na economia mundial pode atingir até mais de 4 trilhões de dólares, ou seja, 4,8% do PIB mundial. Ou seja, temos aí muita dificuldade daqui para frente, porque o prejuízo, já se calcula, pode ultrapassar a 4 trilhões de dólares em todo o mundo. De olho na informação, repetindo o que dissemos nos últimos dias, Fabiano, os números agora estão mais baixos. Portanto, o mundo se acomoda em valores menores para todos os índices, né? Há muita preocupação em todo o mercado financeiro, em toda a economia mundial está passando por uma turbulência bem grave, né? É uma queda acentuada. Vamos nos adaptar agora, na medida do possível, aos novos tempos. É com você. Obrigado, Pulga. Boa tarde. Dando sequência, vamos falar um pouco agora a respeito de soja. Eu volto a trazer, já mostrei o dólar acima de R$ 5,30, alto no momento de 0,78%. Soja em Chicago recua um pouco, os prêmios pagos nos portos brasileiros vão se mantendo e com isso soja segue com preços recordes pagos aqui no Brasil. No porto, nos dois portos, Santos e Paranaguá, aqui a nossa referência, mantém R$ 102 o valor da saca de 60 quilos. Os valores são muito bons para a soja, de acordo com a Granos Corretora. Dá para estender esses números aí para milho e também para café, que é exportado pelo Brasil. Os valores continuam recordes. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco vamos falar de clima no Rio Grande do Sul e também milho. Eu volto já. E após várias semanas de clima seco e sem chuva, nos últimos 2 dias voltou a chover no estado do Rio Grande do Sul. Uma boa notícia para os produtores rurais e para a população de maneira geral. Quem fala sobre o assunto é a Annelise Nicolodi. Abril começa com chuva no Rio Grande do Sul, um alento para os produtores rurais que amargam prejuízos enormes em função da estiagem, considerada já a pior desde 2012. A safra de soja e milho foi bastante prejudicada, essa, é claro, mesmo com o retorno da chuva, não tem como reverter os problemas. Mas a umidade agora, traz um alento em função dos reservatórios de água, que na maioria das regiões já estavam secos. E também porque com o fim da colheita da soja, os produtores começam a fazer a cobertura do solo e também a preparar a terra para o plantio de inverno, em especial aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul, do trigo. E para vocês terem uma ideia, no mês de março choveu apenas 20 milímetros na maioria das regiões aqui no Rio Grande do Sul. Isso é 75% abaixo da média histórica para o mês.
As projeções para abril são um pouquinho melhores, mas na região noroeste ainda devem ficar abaixo da média histórica. Agora é torcer, né, para que essa umidade seja um pouco mais frequente durante todo o mês. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolotti. E olha, a Secretaria de Agricultura no estado do Paraná tem identificado um sério problema, aquela chamada mancha branca sobre as áreas de produção de milho, na planta de milho, o que começa de uma maneira discreta, mas que pode trazer fortes prejuízos para a produção. Essa identificação e como evitá-la, ou pelo menos lidar com ela, nós vamos acompanhar agora dicas importantes na reportagem de Mauro Andrade. A mancha branca é uma doença foliar que ataca a cultura do milho e ganhou importância nos últimos anos. É atualmente um dos principais fatores limitantes à produção, especialmente para o plantio de segunda safra. A mancha branca é uma doença que já existe aqui no estado do Paraná há pelo menos 40 anos, mas com a mudança do sistema de cultivo da cultura do milho, principalmente focando agora no milho segunda safra, a gente observou que nos últimos anos, principalmente a partir da década de 90, houve um incremento dessa doença aqui no estado, mas especificamente nos últimos 5 anos esse incremento foi bastante significativo, né? Porque essa é uma doença que pode ocasionar danos de produtividade de até 60% quando os híbridos são muito suscetíveis e quando não existe nenhuma maneira de controle da doença. A doença ela começa a se manifestar realmente no estágio reprodutivo do milho, né? Então, na verdade, a doença ela começa na base da planta, né, nas folhas do baixeiro, e ela vai aumentando, vai subindo para as folhas superiores, e essa doença ela vai expandindo, né? A lesão ela vai aumentando, ela começa com pequenas pontuações brancas, e essas pontuações elas vão coalescendo, formando manchas com características, no primeiro momento, verde-oliva, né? E essas lesões elas vão aumentando. Com o tempo, ela acomete uma grande parte da área foliar, o que compromete então a atividade fotossintética da planta. Então é uma doença que, relativamente após a lesão bem formada, ela é fácil de ser identificada. A mancha branca é uma doença com potencial para reduzir em até 60% a produtividade em lavouras de milho, especialmente de híbridos suscetíveis. A ocorrência da doença tem aumentado os custos de aplicação com fungicidas. Essa doença, existem relatos na literatura que em híbridos suscetíveis ela pode reduzir em até 60% da sua produção. Na verdade, existem relatos que para cada 1% da área foliar lesionada pode reduzir em 43 quilos por hectare de milho. E o impacto é exatamente esse, a doença ela tem a capacidade então de reduzir a produtividade da lavoura, então o produtor rural teria uma rentabilidade menor. Então, no milho de primeira safra, em média, são realizadas até 2 aplicações de fungicidas. No milho de segunda safra, uma aplicação de fungicida em milho é realizada pelos produtores. Através de parcerias com universidades e cooperativas, o IAPAR implantou uma rede de experimentos em 12 municípios do estado para a avaliação da eficiência dos fungicidas. O projeto cooperativo vem ganhando a adesão de outras entidades e, a partir deste ano, passa a ser conduzido em todas as regiões produtoras de milho safrinha no Brasil. Foi uma demanda que partiu para nós, do setor produtivo, né, junto com as cooperativas do estado do Paraná e algumas instituições de experimentação agrícola, né, como a Tago, por exemplo. Então houve essa demanda, nós nos reunimos para fazer um trabalho aqui a nível estadual, no estado do Paraná, para entender melhor qual que era a eficiência de controle e os ganhos de produtividade da utilização racional de fungicidas em milho. Então nós começamos com a mancha branca do milho, porque é uma doença que ocorre de forma generalizada no estado do Paraná. Já existiam relatos da deficiência de controle de alguns produtos, então houve essa necessidade de nós trabalharmos essa doença no estado
para tentarmos trazer novas opções de moléculas, de controle, multi-site, sítio específico, para manejar esse problema que já é bem consolidado aqui no estado. Isso está se ampliando? Sim, então durante 2 anos, em 2018 e 2019, nós fizemos ensaios somente aqui no estado do Paraná, obtivemos uma boa resposta do setor produtivo, porque nós tivemos resultados bastante promissores. Existem 2 publicações até o momento sobre esse assunto e aceitaram tão bem essa proposta que agora nós iremos conduzir esse trabalho a partir deste ano já a nível nacional. São 18 ensaios instalados nas principais regiões produtoras de milho segunda safra do Brasil Central e basicamente no bioma Cerrado e Mata Atlântica, e a gente espera então consolidar bem esse trabalho a partir de agora. E para você que se interessou pelo tema mancha branca no milho, saiba que o IAPAR publicou recentemente 2 boletins técnicos que trazem o assunto completo. E esses boletins estão disponíveis para download lá no site do IAPAR. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Nesta semana eu conversei com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, entrevista que você acompanhou aqui no Agricultura BR ao vivo, que você pode acessar aí nas nossas mídias sociais, e ela falava sobre a garantia do abastecimento, um trabalho feito no campo, com apoio do Ministério da Agricultura, e também sobre os aspectos logísticos com o Ministério da Infraestrutura. Ela reafirmou esses pontos nesta última quinta-feira, é o que nós vamos conferir agora na reportagem de Saulo Lopes. Durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto, a ministra Tereza Cristina disse que o Ministério da Agricultura está trabalhando desde o início da pandemia do coronavírus para garantir o abastecimento no país. Felizmente, isso vem acontecendo dentro de todo esse clima de anormalidade que nós vivemos hoje. O abastecimento ele está razoavelmente tranquilo. Para isso, o Ministério da Agricultura fez várias ações. Começou aqui com uma lei, uma medida provisória, depois o decreto do presidente e uma portaria do Ministério para que nós harmonizássemos as ações nos municípios e nos estados, principalmente no tocante ao trânsito dessas pessoas que precisam ir trabalhar. É um serviço essencial e é claro que nós temos pedido pedido para que todas as empresas que estão trabalhando nesses serviços essenciais tenham todos os cuidados com as pessoas, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, a utilização de EPI, da distância, da higiene, enfim, de tudo que é necessário. A preocupação do Ministério da Agricultura é principalmente com a situação dos pequenos produtores. Que nós temos aí uma grande preocupação com o pessoal do leite, que tem muita gente pequena, mais de 1 milhão de pequenos produtores, para que eles também tenham segurança. Fizemos um manual, uma cartilha que a Anatel está distribuindo, porque, por incrível que pareça, as pessoas neste momento precisam saber como fazer e o que fazer. Então, a gente tem levado isso também lá para o interior, para os pequenos produtores. Vamos saber agora um pouco a respeito de como é que vem o mercado do café arábica, é o destaque de agora do Agricultura BR. Acompanhe conosco como é que estão os negócios, hoje recuando um pouco. Posição de maio, $1 16 centes mais 10 a libra peso. Julho, $1 17 mais 55. Setembro, $1 18 centes mais 55 a libra peso. Dezembro, $1 19 centes mais 70 por libra peso. São os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York.
A Agricultura BR agora traz para você em destaque os números para o mercado do café robusta negociado na Bolsa de Londres. Nós temos aqui as posições negociadas em dólar e tonelada, apresentando queda hoje. Maio perde o piso de $1.200, vindo para $1.195 a tonelada, queda de 1,17%. Julho, $1.222, recua 0,98%. Setembro, $1.243, queda de 1,04%. E novembro, $1.262 a tonelada, com recuo de 0,95%, números para o mercado do café robusta em Londres.